Dando então continuidade e assim encerrando o propósito desse mês de pregar na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, hoje eu farei a leitura do capítulo 4, último capítulo dessa epístola, dessa carta escrita por Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eúbulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pela oportunidade de culto, pelo tempo de louvor. Grato ao Pai porque o Senhor nos dá condição de estarmos aqui nesta noite. Louvado seja o Senhor, ó Pai, não só pela condição, mas também pela disposição do coração de cada um dos Teus servos. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito neste tempo fale ao coração de cada um dos Teus filhos nesta noite, edificando os seus corações, dando uma direção, ó Pai, ao alvo que é o Senhor Jesus Cristo, e que desta forma possam não só aprender da Tua palavra, mas também transmiti-la a tantos que precisam ouvi-la. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito conduza cada palavra a cada coração. E é no nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.
Então, chegando ao fim neste mês, com esta quarta exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós já falamos sobre 3 exortações nos 3 primeiros domingos. Falamos sobre a exortação no capítulo 1, que o apóstolo Paulo instrui o seu discípulo amado, fiel, Timóteo. Timóteo, guarda o evangelho, porque os tempos são maus, os tempos são difíceis. Timóteo, na segunda exortação, no capítulo 2, sofra pelo evangelho, porque certamente ao abrir a sua boca, muitos serão os inimigos que se levantarão contra você. Na semana passada, nós falamos da terceira exortação. Timóteo, persevera no evangelho, não desista, apesar das dificuldades. Meus amados, nós, sem dúvida alguma, vivemos dias em que, como temos tantas dificuldades quanto ao ensino do evangelho, ao ensino da palavra, que a igreja que tem se preocupado com o evangelho tem gasto todo o tempo doutrinando, instruindo e não proclamando. As heresias, os erros são tantos nos nossos dias que a igreja fica lutando, defendendo o evangelho, indo contra os falsos ensinos, para que o seu povo, para que os membros da igreja fiquem firmes no evangelho. Enquanto isso, o evangelho deixa de ser pregado. Sem dúvida alguma, isso é uma estratégia demoníaca, com tantos erros sendo pregados, inclusive dentro de igrejas, para que a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo se ocupe tanto em defender a sua fé e não tendo tempo para proclamá-la. Como é que de fato, quando é que de fato, onde é que de fato nós devemos proclamar o evangelho? Há uma expressão que é atribuída a São Francisco de Assis, que diz que pregue a palavra, pregue o evangelho e, se possível, use palavras. Eu entendo que o cristão ele tem que ter um testemunho real e verdadeiro, mas pregar o evangelho é abrir a boca e usar palavras. O resultado da transformação do evangelho nas nossas vidas precisa ser um testemunho fiel. Mas não é só pelo testemunho fiel que nós devemos pregar o evangelho. É uma obrigação nossa, tanto viver segundo o evangelho como pregar o evangelho. Não é se possível pregar, é pregar, e que Paulo vai instar Timóteo a pregar em todo o tempo. E então essa quarta exortação que Paulo dá a Timóteo. Timóteo, proclama o evangelho. Proclama o evangelho. Relembrando mais uma vez, e eu espero que vocês guardem, quando vocês forem ler a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, vocês guardem mesmo a condição de Paulo quando escreveu, as circunstâncias da igreja de Timóteo ali, porque nos 4 domingos eu tenho repetido o contexto e a narrativa dessa carta. Lembrando que o apóstolo Paulo estava preso pela segunda vez lá em Roma. Lembrando que essa carta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, inclusive, na sua iminente morte, sacrifício, ou a expressão que ele mesmo usa, a sua libação, como era feito nos sacrifícios lá no Antigo Testamento. Ele diz, eu estou pronto, logo, logo chegará o tempo do meu sacrifício, da minha libação. E então ele escreve a este servo fiel, a este jovem pastor, para que ele pudesse continuar firme no evangelho, proclamando o evangelho, sofrendo pelo evangelho, tendo a fidelidade e guardando o evangelho que é fiel. Paulo sabia que ele não duraria muito tempo. Segundo, consta que inclusive nem foi o próprio Paulo que escreveu toda essa carta, foi Lucas que estava com ele, Paulo ditando essa carta e ele escrevendo. Tamanha era a falta de condição do próprio apóstolo na sua velhice e nas suas dificuldades.
Conta-se que talvez só uns últimos versículos, a saudação final, que ele então toma das mãos de Lucas e passa a ele próprio o punho escrever esta carta. Ele sabia que o tempo dele era escasso e ele precisava instruir alguns para que continuassem lutando pelo Evangelho. Mesmo naquela condição, como eu já disse, Paulo poderia ter escrito uma carta desencorajando Timóteo, por causa de todo o sofrimento que ele passou, para ele largar e deixar isso de mão. Não lutar por isso, pelo contrário. É por causa de tudo que ele passou. E qual era o motivo dele ter passado por tudo isso? É que ele motiva, então, Timóteo a continuar sempre firme e exorta Timóteo a guardar o Evangelho, a sofrer pelo Evangelho. E de fato aqui também ele exorta, proclama o Evangelho, Timóteo. Mas Paulo, ele vai dar algumas instruções também nesse capítulo, como Timóteo deveria proclamar o Evangelho. Como é que, de fato, será que nós devemos proclamar o Evangelho só com o nosso testemunho, sem abrir a boca? Nós lemos no início do culto. Quando o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, como é que eles crerão se de nada ouviram? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, a fé vem pela proclamação, ouvir o Evangelho. E então Paulo diz: proclama o Evangelho, Timóteo. E Paulo então vai dizer: proclama o Evangelho, Timóteo, primeiro, de forma constante. Veja o versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Timóteo deveria pregar a palavra, este Evangelho. Ele devia falar de Deus, do amor de Deus, como ele ouviu do apóstolo Paulo. A sua responsabilidade não era só ter ouvido a palavra, guardá-la no seu coração, mas também a sua responsabilidade era de obedecê-la e também pregá-la. Sua responsabilidade não era só lutar contra os falsos ensinos, defender essa palavra, mas a sua responsabilidade também era proclamá-la. Sua responsabilidade não era sofrer por amor ao Evangelho, mas também era proclamá-la. Meus amados irmãos, nós fomos chamados para também proclamar o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi assim chamada. E nessa pregação de forma constante, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que deve ser também uma proclamação urgente. Veja essa palavra que aparece aí, insta Timóteo. Ou seja, o significado dessa palavra é estar agora de prontidão, é imediatamente, é estar disponível agora, não amanhã. Proclama o Evangelho, proclama de forma constante, agora, urgentemente. Não é só no sentido de alertar a proclamação do Evangelho com zelo, mas também com urgência e constância. Nós devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa boa pregação, a pregação eficaz, ela vai transmitir também o sentido de urgência. Sabe por quê? Porque Jesus pode voltar amanhã, nós não sabemos. Você sabe quando Jesus volta? Não sabe. Por que então que você chega para alguém e diz assim, é o seguinte, e é outro ponto que Paulo coloca aqui nessa pregação urgente, eu preciso falar algo para você, porque eu te amo muito, mas pode ser para o ano que vem, preocupa não. É algo importante demais, mas deixa para a semana que vem, vai, a gente senta e conversa. A pregação do Evangelho, ela tem que ser constante, mas é de uma forma urgente. Insta, Timóteo, é agora, esteja pronto a fazê-lo imediatamente.
quer seja oportuno, quer não. Ou seja, não nos é dada a liberdade de simplesmente, quando eu desejar, quando eu quiser, quem sabe, se eu tiver oportunidade, eu proclamo o Evangelho. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo: pregue o Evangelho imediatamente, não importa as circunstâncias. Proclame o Evangelho a todo instante, a todo momento, a toda criatura. Meus amados, essa exortação do apóstolo Paulo para a pregação, ela precisa ser feita em todo tempo, em todo lugar. E o que Paulo está dizendo, inclusive, não é que nós, de forma muito grosseira, vamos chegar diante das pessoas que querem, não querem ouvir, agora você vai me ouvir de qualquer jeito, e atacar as pessoas com a pregação do Evangelho. Não é isso. O que ele está colocando, essa exortação, é exatamente contra a preguiça e o comodismo que a igreja vive. A igreja tem deixado para depois, para proclamar o Evangelho. O povo tem deixado para amanhã, para o ano que vem, quem sabe. É o seguinte, nós estamos aí com um projeto para evangelização, mas nós ainda estamos no planejamento. Do ano que vem a gente começa. A proclamação do Evangelho é sempre. Por mais que nós criemos projetos para facilitar, como nós apresentaremos hoje, o que temos já falado, nós não devemos esperar projetos para proclamar o Evangelho. Ele deve ser instado urgentemente. Ele deve ser pregado a todo instante. Ele deve ser pregado, é uma proclamação de forma contextual. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: pregue o Evangelho, quer seja oportuno ou não, e ele diz: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quando você corrige, quando você exorta, quando você repreende aqui, você está fazendo agora, numa situação de agora, de como as pessoas estão vivendo agora. Nós não exortamos as pessoas com um contexto que Abraão viveu. Nós exortamos as pessoas, a proclamação da palavra repreende as pessoas com o contexto que elas estão vivendo hoje, com as circunstâncias de erros e de pecados que elas estão vivendo hoje. Não é o de ontem. E Paulo está dizendo, então repreende, corrige, como as pessoas estão vivendo nos seus dias, como as pessoas estão vivendo atormentadas. Exorte, console, conforte. Meus amados, nós precisamos ter essa pregação constantemente, de forma constante, é que o apóstolo Paulo nos diz. E é interessante que o Billy Graham, ele tem uma frase que eu chamo dos 3 S's do que a palavra de Deus ela faz conosco, né? Ele vai dizer: estude a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo. Pratique a Bíblia para ser santo. Como as pessoas serão sábias? Como as pessoas serão salvas? Como as pessoas serão santas? Se de nada elas ouvirem. Porque tudo o que ele coloca aqui é o estudar, é o crer, é o praticar, é o Evangelho. É a Bíblia, é a palavra. Como as pessoas estudarão a Bíblia se elas nem sabem o contexto dela? Meus amados irmãos, também o apóstolo Paulo, ele exorta essa proclamação constante, uma proclamação que deve ser urgente, uma proclamação que deve ser contextual também, uma proclamação que é paciente. Nós precisamos instruir, precisamos proclamar
corrigir também com paciência. Às vezes nós evangelizamos ou proclamamos o evangelho para alguém, no outro dia você quer vê-lo entregando aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor quando isso acontece, mas nem sempre é assim. Muitas vezes você prega o evangelho para uma pessoa uma vez, 2, 10, 100, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E num belo dia, algo extraordinário acontece na vida daquela pessoa. E ela então se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados, quando nós falamos de pregar a palavra, uma coisa que Paulo também neste versículo fala, diz que nós devemos exortar com toda longanimidade e doutrina. Meus amados irmãos, quando nós percebemos isso, muito acontece em muitos contextos de igreja. As pessoas também se preocupam em proclamar e esquecem de discipular. Você fala do amor de Deus, você proclama o evangelho, a pessoa vem para a igreja e pronto, tá aí, se converteu, tá bom. Mas não é isso, nós precisamos também fazer discípulos, aqueles que ouvem a pregação do evangelho, aqueles que se entregam ao Senhor Jesus. Nós precisamos tornar clara a questão da distinção do que é a pregação e o ensino, do que é o querigma do didaquê, do que de fato é a nossa obrigação na proclamação, que é o querigma do Senhor, também do didaquê, do ensino da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, é interessante quando ele escreve aos Coríntios, quando ele fala dessa sua obrigação de pregar o evangelho, e ele pregou por todo o tempo, constantemente, e em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Uma das coisas que Paulo fazia era assim, ele chegava naquela cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir até a sinagoga, para ir pregar o evangelho na sinagoga, onde o povo se reunia para orar. E ele escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ou seja, Paulo está dizendo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu faço por obediência a Deus, eu recebo galardão. Eu estou sendo obediente a Deus. Se eu faço por constrangimento, eu estou cumprindo o meu papel de dispenseiro. É só isso. E eu não tenho de que me gloriar nisso. Eu não tenho do que me gloriar. E eu tenho que fazer, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, proclama o evangelho, Timóteo. Proclama o evangelho, igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma constante. Mas também proclama o evangelho de forma fiel. A gente sempre fala isso, da fidelidade da palavra. Veja no versículo 1, o apóstolo diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Veja o conteúdo da mensagem, da volta do Senhor Jesus Cristo, do julgamento daqueles que crerão e daqueles que não crerão. A partir do versículo 3, ele vai dizer, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, sê fiel, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para que ele pudesse proclamar o evangelho de forma fiel, é porque muitos estavam anunciando um evangelho que não era de Cristo.
E é interessante que, por que há os que pregam o evangelho que não é o da cruz de Cristo? Não é o evangelho de tomar a sua cruz. Porque tem pessoas que desejam ouvir esse outro evangelho. Se não tivessem pessoas, como Paulo usa, como que coceira nos ouvidos. Vocês gostam de usar cotonete, né? Cuidado. É exatamente isso, aquela coceirinha que você começa que você não quer parar. Agradável, satisfaz. As pessoas estão desta forma, ou seja, as pessoas vão até a igreja querendo ouvir o que lhe apraz, o que lhe agrada, o que lhe traz benefício, o que não condena, o que não exorta, o que não repreende, mas o que anima, o que promete bênçãos. São pessoas que enchem, ou que geram, melhor dizendo, esses falsos mestres. Quanto mais ouvintes desejosos, com seus ouvidos como uma coceira, querendo ouvir coisas que lhe agradam, mais pregadores teremos dessas doutrinas, destes falsos ensinos. E Paulo está dizendo, Timóteo, prega fielmente, prega primeiro a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. É isso que no versículo 1 está dizendo. Não deixe na proclamação do Evangelho de falar da certeza da volta de Jesus. Porque as pessoas estão vivendo nos nossos dias como de fato não existisse nem Deus, quanto mais um Deus que retornará. E que virá julgar vivos e mortos. E que os que não creram no nome dele irão para o inferno. E que os que creram receberão a glória eterna. Proclame essa certeza. Essa é a base da fidelidade da proclamação. Proclama porque o cenário que prevalece nos seus dias, Timóteo, e que não é diferente de jeito nenhum dos nossos dias, pelo contrário, só potencializou os tempos de Timóteo, o tempo que prevalece são pessoas que não querem ouvir o evangelho que você tem para pregar. Mas nem por isso você vai desvirtuar este evangelho. Pregue fielmente. Não importa se vai ter uma fila de pessoas na porta da igreja só esperando você pregar aquilo que eles tanto desejam. Deixem eles na calçada e de porta para fora, mas nunca pregue o que eles querem ouvir. Pregue fielmente, porque os tempos, Timóteo, os tempos são difíceis. Pessoas não suportarão a sã doutrina. Pessoas não suportarão. Vocês sabem o que é isso? É pessoas que ouvirão a sã doutrina e recusarão, irão embora das igrejas por causa da sã doutrina. Aqueles que não são do Senhor, porque aqueles que são, virão buscar a sã doutrina. Virão ouvir da sã doutrina. Mas não pensem, Timóteo, que na sua pregação fiel desta sã doutrina, você abarrotará um estádio de tanta gente querendo te ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de falsos mestres, de falsos obreiros, que agirão segundo as suas próprias cobiças. Será que é diferente de hoje? As pessoas estão pregando o que as outras querem por causa das suas cobiças. Paulo ainda vai dizer, essas pessoas estão recusando a verdade e mais, estão se entregando a fábulas. Essas pregações ou as falsas mensagens nada mais do que são fábulas, histórias da carochinha para enganar pessoas, não desavisadas, pessoas que querem ser enganadas. Esta é que é a grande realidade. Em outras palavras, meus irmãos, essas pessoas, elas não podem suportar a verdade e elas recusam a ouvi-la. Elas vão atrás de mestres que vão adaptar a mensagem com fantasias. E muitas vezes eles caminham na direção
da perdição, seguindo cegos. Meus amados, nós precisamos claramente observar qual é o fundamento do Evangelho para pregar este fundamento. É um fundamento que Paulo diz a Timóteo que é essencial, que é de fato a certeza de que Jesus virá. A certeza de que Jesus morreu na cruz para salvar aqueles que creem no seu nome. Jesus, ele veio para pregar a verdade, nada mais é do que ele ser a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você quer pregar a Jesus, pregue a verdade e somente a verdade. Certo pastor, ele disse que Jesus mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Sabe por quê? É porque nós somos pecadores e não há um santo sequer neste mundo. E o Evangelho vem confrontar o pecado, vem ofender o pecado. Então é impossível você falar do Evangelho sem atacar o pecado das pessoas. Não tem jeito. Tu, porém, Timóteo, este velho apóstolo vai falar a este seu servo. Dos versículos 6 e 8, ele fala da sua condição. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido. Eu não posso fazer muito por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Já é o fim da minha carreira. Eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, o Senhor Jesus, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele está dizendo, Timóteo, proclama a palavra de forma constante. Não espere oportunidades. Pessoas que precisam ouvir do Evangelho estão ao seu redor, constantemente. Proclame a palavra fielmente, de forma fiel. Muitas pessoas desejarão ouvir outras coisas, mas de forma nenhuma desvirtue a pregação do Evangelho, mude um tio do Evangelho para agradar as pessoas. Ele está dizendo, foi isso que eu fiz. A partir do momento que o Senhor Jesus me encontrou, foi isso que eu fiz. E acabou. Eu combati já o combate que deveria combater. Agora é o seu combate, Timóteo. Eu guardei a minha carreira, eu guardei a minha fé. E eu estou pronto para me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Mas você ainda não, Timóteo. Você ainda tem muito tempo. E você precisa combater o bom combate. Você precisa, de fato, guardar a sua fé até o último dia. Mas há uma última coisa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Exorta Timóteo, proclama o Evangelho, Timóteo, proclama de forma constante, proclama, Timóteo, o Evangelho de forma fiel, mas também proclama de forma prática o Evangelho. A partir do versículo 9, o apóstolo Paulo dá algumas instruções para Timóteo. E principalmente aqui há algumas queixas do apóstolo Paulo diante de Timóteo. Quando ele vai trazer uma ilustração clara, prática, real, do que de fato como aqueles que proclamam o Evangelho, que foram alcançados pelo Evangelho, têm que agir diante dos outros também, ou a sua própria vida. Paulo vai falar de alguns fatores que contribuíram para que ele se sentisse, no momento talvez mais necessário da sua vida, ele se sentisse só, abandonado. E ele começa falando que ele foi abandonado pelos seus amigos, que ele sofreu oposição,
Na sua primeira defesa, na sua primeira prisão ali, não teve ninguém que estivesse ali para defendê-lo. Ele estava sozinho, mas ele diz, não, mas eu não estava sozinho não. Deus é fiel, Ele esteve comigo e me livrou disso. Me livrou de ser, naquele momento, sacrificado, ou ser morto. E então, é fato que quando Paulo fala isso, talvez ele não tenha sido completamente abandonado, e ele não estava nesse momento, inclusive ele cita algumas pessoas que estavam com ele ali, mas há alguns momentos da vida dele, ele traz essa situação. A partir do versículo 9 ele diz, Timóteo, não tarde, procure vir, depressa me ver. Paulo sabia que ele tinha poucos dias de vida. E ainda diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, Demas, ele deixou o evangelho e amando o mundo me desprezou e me deixou sozinho. Ele ainda vai dizer que Crescente foi para a Galácia me deixando aqui, Tito foi para a Dalmácia, Lucas está comigo, somente ele está aqui. E ele diz, então Timóteo, toma Marcos, traze-o, porque ele é muito útil para o meu ministério. E ele vai citando alguns irmãos, alguns amigos. No versículo 13, ele então dá mais algumas instruções, dizendo assim, quando você vier, traze a capa. Ou seja, o inverno possivelmente estava chegando. E então ele diz, traz também livros, pergaminhos. Mesmo nessa condição, o apóstolo Paulo não cansava de estudar a palavra do Senhor. E ele cita um que era oposição, não só dos seus amigos, que ele foi abandonado, como Paulo descreve, mas o Alexandre, o latoeiro, aquele que mexe com cobre, ele me traiu, causou-me grandes males, mas o Senhor cuidará dele, não sou eu que darei a paga. E ele diz, cuidado você mesmo com ele, porque o que ele aprontou comigo, ele pode aprontar com você. E ele diz, inclusive no versículo 16, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Mas Timóteo, que isso não seja colocado na sua conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força, e foi por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios. E eu fui libertado da boca do leão. Paulo aqui, ele está dizendo àqueles que ele pregou o evangelho. Paulo está com um coração um tanto triste para aqueles que se converteram ao Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, mas que no momento da sua vida tão necessário não o assistiu. Alguns o abandonou. Paulo está dizendo, você precisa proclamar o evangelho, mas você precisa também viver o evangelho. Você precisa prestar atenção às necessidades dos outros, principalmente dos seus irmãos na fé. Você precisa ver a condição que os outros estão vivendo. A proclamação do evangelho precisa ser de forma prática nas nossas vidas. A pregação do evangelho tem que ser prática, sabe por quê? Muitos serão opositores como Alexandre, mas eu não farei nada com ele, porque eu fui transformado por ele o evangelho. Eu não agirei como ele agiu comigo. É colocar na prática o evangelho. Isso é proclamar o evangelho também. É viver o evangelho de forma prática. E Paulo, ele vai dizer, veja, que na minha primeira defesa, quem de fato me defendeu foi o Senhor. É confiar de forma prática mesmo em Deus, que é Deus quem nos sustenta, que é Deus quem cuida de nós, mesmo que todos nos abandonem, é o Senhor. Demonstrar claramente isso, que é Deus em quem de fato nós devemos confiar. Quando nós pregamos o evangelho com essa certeza, outros também poderão passar a confiar em Deus e a entregar suas vidas ao Senhor, por causa da confiança plena que nós temos nele.
por causa da reação que nós temos diante dos nossos opositores, por causa da atitude que nós temos diante daqueles que são os nossos irmãos. Proclama o Evangelho de forma prática também, Timóteo. Não só abra a sua boca e proclame, mas viva de forma prática, assistindo aqueles que têm necessidade. Vem logo, Timóteo. Vem logo porque o frio está chegando. Vem logo porque eu vou morrer logo. Você não vai me ver vivo mais. Eu quero te dar um último abraço de despedida. Vem, mas traz algumas coisas comigo. Vem, mas traga Marcos comigo. Ele sempre foi útil para o meu ministério. Veja o que este velho apóstolo, nos seus últimos dias, já saudoso, querendo já despedir dos seus amados. E ele dá o exemplo da sua própria vida, o exemplo de uma vida prática, vivida por causa da pregação do Evangelho. Meus amados irmãos, essa carta inteira que nós vimos ao longo deste mês, está a convicção, uma convicção muito básica que o apóstolo Paulo tinha, de que Deus falou através dos profetas e apóstolos, e que esta revelação de Deus que nós temos hoje, que é a palavra do Senhor, a fé, a verdade, o Evangelho, a sã doutrina, ela foi confiada à igreja do Senhor Jesus Cristo, e confiada como um tesouro em vasos de barro, como a palavra vai nos dizer, um tesouro sagrado, em que de fato nós somos os depósitos, a igreja é o depósito desse tesouro. Agora o apóstolo Paulo, já passado aí mais de 30 anos de ministério pregando este evangelho, ele confia fielmente a outros o que ele mesmo recebeu. Ele confia à igreja o que ele recebeu. Nesses últimos momentos da sua vida, a ponto de ser sacrificado, de oferecido em libação, mas com os seus olhos voltados para o Senhor e para a sua palavra. Por isso é que ele deseja ardentemente que Timóteo, seu jovem e mais fiel companheiro e discípulo, o substitua e continue a partir do momento em que ele parar, e que receba a tocha da sua mão e continue essa caminhada e essa carreira. Contudo, Paulo tem certeza absoluta e consciência das dificuldades. Dificuldades que Timóteo enfrentaria internamente dentro da igreja, como de forma externa. Timóteo, ainda um jovem inexperiente, e então, diante da oposição de um mundo sutil e cruel, de falsos mestres ardilosos, prontos para capturar aqueles desavisados dentro da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta esse seu discípulo para que possa continuar defendendo, proclamando o evangelho a toda criatura. E então, meus amados irmãos, sendo este depósito sagrado do evangelho, que nos foi confiado, assim como foi confiado a Paulo, assim como foi confiado a Timóteo, nós precisamos abrir a nossa boca e proclamar o Evangelho. A sua vida e o testemunho das suas ações, ela é obrigação de quem foi transformado e deve ser vivida em todos os lugares e ser exemplo para todo mundo. Mas a sua boca também precisa abrir para falar do amor de Deus. Então Paulo dá a Timóteo essas 4 exortações. Essas 4 exortações de guardar o Evangelho, porque é um tesouro de valor inestimável. De sofrer pelo Evangelho, porque o Evangelho é uma pedra de tropeço para o mundo, aqueles que não creem. De perseverar no Evangelho, porque de fato essa é a verdade de Deus. E por último, de proclamar o Evangelho, porque ele é a boa nova de salvação.
Então não deixe de abrir os seus lábios. Timóteo ele foi chamado a ser fiel na sua geração. Nós somos chamados a sermos fiéis em nossa geração. E nós precisamos, de fato, ser fiel nos dias em que nós vivemos. Nós devemos, de fato, ensinar, doutrinar e discipular, mas nós não podemos ocupar todo o nosso tempo para isso, esquecendo de proclamar o Evangelho a toda a criatura. Meus amados, finalizando, tem duas coisas aqui, duas expressões que são bem curtas no final desta carta, que o apóstolo Paulo escreve. Primeiro, o versículo 22, quando diz assim: o Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, que são registradas aqui nesta carta, e ele vai mostrar ali para Timóteo. Ele primeiro diz: o Senhor seja com o teu espírito. É bem objetivo a Timóteo, mas a última frase diz que a graça seja convosco, com toda a igreja. Mas também outra coisa no versículo 18, quando ele usa no final do versículo 18: a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seria difícil, sem dúvida alguma, achar um resumo melhor que essas duas sentenças que o apóstolo Paulo traz para a vida de Timóteo. Primeiro, ele recebe a graça de Cristo. Dele a graça, a ele a glória. Dele é a graça que nós recebemos, e para ele é toda a glória que nós devemos dar. Não devemos, em toda a nossa vida e em todo o nosso serviço cristão, ter outro desejo, a não ser de proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho a toda a criatura.